Que mecanismos de defesa são esses que o nosso ego utiliza? Bom, existe um mecanismo de defesa chamado compensação. O que vem a ser esse mecanismo de defesa chamado compensação? É que o nosso conflito psicológico nos leva a desenvolver alguma outra faculdade onde nós nos destacamos, anulando ou tentando ocultar o conflito que nos perturba. Então aí está aquele mecanismo da compensação. Então vou dar um exemplo. Se nós somos pessoas tímidas, ou muito frágeis, pode ocorrer de nós procurarmos desenvolver outros aspectos da nossa vida, para nós nos sobressairmos nesse outro aspecto, procurando camuflar nossa timidez ou a nossa fragilidade. Por exemplo, nós podemos desenvolver a nossa parte intelectual, nos tornando tecnicamente competentes, com muitos conhecimentos científicos. Mas quando nós somos atingidos no nosso ponto emocional, nós temos dificuldades em lidar com esses sofrimentos emocionais, porque nós desenvolvemos apenas a parte intelectual e camuflamos aquela parte emocional. E assim nós não conseguimos entender porque temos, assim, outras pessoas não conseguem entender porque nós temos tanto conhecimento e nós não sabemos lidar com o nosso lado emocional. Então nós temos que aprender a lidar com as 3 regiões do cérebro: o instintivo, o emocional e o racional, os 3 ao mesmo tempo, porque se nós lidamos apenas com um deles e ficamos presos a um deles, nós somos levados a desequilíbrios. Um outro exemplo: então, se nós somos pessoas que nós não aceitamos a pouca estatura física, no meu caso, por exemplo, eu sou baixinho, e nós procuramos desenvolver músculos para que as pessoas possam ver esse outro aspecto e não verem a nossa baixa estatura, que nós não sabemos lidar. Então essa é uma outra situação. Então o problema não é a condição física, e sim a não aceitação da condição que a vida nos traz. Então eu, por exemplo, devido à minha baixa estatura, o que eu busquei para compensar? Busquei desenvolver a minha parte intelectual, a minha parte racional. E com isso eu não desenvolvi a minha parte emocional. Olha que interessante. E com o tempo eu fui tendo vários tipos de sofrimentos emocionais. E assim eu fui aprendendo a estudar esse meu lado emocional também ao longo da vida, estudando através de livros, aulas, palestras, me autoconhecendo, e também através desse autoconhecimento eu também pude ajudar pessoas nos meus trabalhos voluntários. E assim fui aprendendo com as outras pessoas também, lidando com as situações das outras pessoas, e eu fui aprendendo a me conhecer e aprendendo a conhecer a pessoa, ajudando a pessoa a superar o sofrimento emocional. Então, o problema de nós utilizarmos estes mecanismos de defesa é quando essas coisas são feitas de forma reiterada, de forma repetitiva, que vai camuflando cada vez mais as nossas dificuldades. Mas como nós temos que nos desenvolver como um todo, para termos um desenvolvimento integral, envolvendo o lado instintivo, o lado emocional, o lado intelectual, o lado moral, um dia a vida nos chama a atenção para isso. O nosso inconsciente mostra para nós: olha, você tem que ver isso. Aí traz para nós aquele problema que nós estávamos tentando afastar, manda lá para o deserto, para bem longe de nós. E cada vez mais essa chamada de atenção é feita de uma forma mais intensa, para que nós possamos despertar as nossas qualidades que estão escondidas no nosso inconsciente. Elas são escondidas por uma atitude do ego que não sabe cuidar da nossa fragilidade. Então espero que tenha ficado claro esse mecanismo da compensação, onde nós procuramos algo para compensar uma coisa que nós achamos que é deficiente, que nós não queremos mostrar para outras pessoas, e compensamos de alguma outra coisa.
Então esse é um mecanismo da compensação. Só que quando nós buscamos uma outra coisa para evidenciar alguma outra coisa, aquilo que nós precisamos trabalhar em nós continua presente lá no nosso inconsciente, e em algum momento ele vai aparecer. Então esse é um problema de nós ficarmos repetindo muitas vezes esse mecanismo de fuga, escondendo as coisas que nós precisamos trabalhar em nós mesmos.